Feliz. Quem não conseguiu fazer agora, não tem problema, vocês vão ter até sábado para me entregar, ok? Ah, menos mal, então. Tava desesperada, que eu achei que era até hoje só. Não, é para hoje, seria para hoje, mas a gente vai relevar e vamos ajudar vocês a construir quem tiver com dificuldade, tá? Tá, beleza. Tem algumas pessoas mandando um zap agora, mas agora vai ficar difícil de responder. Então, turma, olha só. A gente falou bastante sobre produtividade e aí a gente pegou o conceito da produtividade para vocês entenderem como que ele funciona dentro da empresa do terminal que vocês escolheram. Então, cada um escolheu um terminal e acabou conseguindo identificar quanto, né? Quanto que as pessoas daquele terminal contribuem para o faturamento. Quanto que um portainer daquele terminal contribui para o faturamento. Quanto que um portainer daquele contribui para a tonelada movimentada. Quanto que uma pessoa contribui para a tonelada movimentada. Isso é importante para vocês entenderem qual é o papel das pessoas dentro da organização. Então, qual é o papel das pessoas que estão, né, dentro da organização de vocês, em termos de metas, em termos de objetivos para a empresa? Então, a empresa ela tem um negócio, que nem a gente falou, né, lá atrás. Toda empresa tem um negócio. A partir desse negócio da empresa, ela monta a missão dela. A partir da missão e do negócio, ela monta a visão dela. A partir da definição do negócio, missão e visão, a empresa começa a avaliar quais são os seus ambientes interno e externo. E aí ela identifica quais são suas forças e oportunidades, fraquezas e ameaças. Com isso, ela vai e define os objetivos e as metas. Define objetivos e metas. Então, provavelmente, a empresa de vocês, ela define qual é o faturamento. Na realidade, ela define... Eu tô admitindo as pessoas aqui, tá, turma? Para quem está chegando. Ela define qual é a movimentação que ela tem que ter, a empresa de vocês, né, para vocês terem essa ideia, qual é a movimentação que ela tem que ter, porque com base nessa movimentação e no que ela cobra por tonelada movimentada, ela vai saber quanto ela fatura. E em cima de quanto ela movimenta e quantos empregados ela tem, ela sabe quanto é o custo dela, custo fixo e custo variável. E com isso ela vai saber se ela tem dinheiro de lucro e dinheiro de retorno. Mas não é só isso, porque quando ela define esses objetivos e essas metas, ela formula as estratégias de como atingir esses objetivos e essas metas. Então, ela define um plano de ação. Então, todo mundo que está dentro dessa empresa, na realidade, todo mundo do terminal portuário, mas vale para qualquer pessoa em qualquer empresa, inclusive para mim, que sou professor e estou dando aula na Unimes, eu tenho um plano de ação que eu tenho que cumprir. Por quê? Porque a Unimes, através do seu negócio, missão, visão, fofa, ela definiu seus objetivos e suas metas. Ela formulou estratégias e tem um plano de ação. E aí, eu sou uma parte dessa engrenagem desse plano de ação, como vocês são na empresa de vocês e como as pessoas que estão no terminal portuário são dentro do terminal portuário. E essas pessoas, por serem uma engrenagem dentro desse processo, elas cumprem os papéis dela. Cada um dentro do seu papel. Do cara da portaria, do conferente, daquele que movimenta o caminhão internamente, do transtainer e do portainer. E essas pessoas, por desempenharem seus papéis, elas começam a desenvolver ações que vão migrar, cada um na sua ação, para o seu setor, para o seu departamento, para a empresa. E essas ações do nosso plano de ação, elas são acompanhadas, turma.
Então, por que eu estou falando todo esse conceito? Porque tudo aquilo que a gente executa dentro de uma empresa, na empresa de vocês, na Unimes ou no terminal portuário, ela é executada através do resultado de um plano de ação. Este plano de ação, ele pode ser um plano de ação diário, que são as tarefas rotineiras. Então, quando um container chega na portaria, ele é analisado e verificado através da rotina da portaria. Depois ele é movimentado internamente pelos caminhões, colocado num local de armazenagem aberta ou fechada, para depois ser movimentado para dentro de um navio. Tudo isso tem um plano de ação. As rotinas normalmente são planos de ação diários. E aí depois eu tenho as rotinas que são plano de ação semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral e anual. E aí eu tenho os planos de ação que são bianual, trianual, quinquenal. E aí a gente vai vendo que a empresa, através desses planos de ação, ela consegue acompanhar o planejamento estratégico de 3 a 5 anos, o planejamento de médio prazo de 2 a 3 anos e o planejamento de curto prazo de 1 a 12 meses. E aí que a gente vai entrar com o nosso conteúdo agora. A gente avaliou a empresa pela produtividade, né? A produtividade de movimentação, de faturamento. Agora a gente vai avaliar os níveis mais abaixo, principalmente o nível do chão de fábrica. Aí a gente consegue avaliar o que a gente chama de desempenho. Ok? Desempenho, nesse caso, é o desempenho de cada um mesmo, efetivamente. Como é que aquela pessoa se desenvolve na execução da sua tarefa. Ok? Então, nós vamos dar uma olhada aqui, vou dividir aqui com vocês um arquivo para a gente olhar, tá? Caramba, que dificuldade de movimentar quando ele está aqui. Espera aí, turma, vou parar ele aqui de novo, que ele não entrou num local legal para movimentar. Daí eu já vou deixar até na página adequada. Agora sim, vamos lá. Então, o que a gente vai ver agora? A produtividade é algo que tem a ver, né, como a gente falou, com a operação, com a fábrica, com a empresa e com a nação. Mas agora a gente vai ver um outro conceito que fala sobre dimensionamento e medidas de produtividade através dos indicadores de desempenho e indicadores de resultado. Então, quando a gente olha desempenho, tem a ver com a eficiência. Só que aqui eu estou falando de indivíduo. Desempenho, eficiência do indivíduo. Resultado tem a ver com a eficácia do indivíduo. Ok? Quando a gente fala da produtividade, de novo, a gente tem a ver com o macro. Lógico que o indivíduo colabora para a produtividade. Mas agora a gente vai ver como é que a gente vê esse indicador de desempenho e de resultado. Primeiro, vamos ver um pouco de conceito, tá? O que é um indicador? O que é um indicador? Certo? O que é um indicador? Vocês sabem o que é um indicador, pessoal? Na realidade, eu vou até mudar, porque eu acho que eu coloquei indicador depois. O que é medida? O que é medida? Vamos lá, turma. Gostaria da participação de vocês. Eu tô vendo aqui que vocês estão com a sala aberta, conectados, mas e a participação? O que é medida? Se alguém, por acaso, baixou o material, todo o material está lá. Tudo que eu estou falando agora já está no material. Se você não baixou, é uma surpresa. Dani, você quer falar, Dani? O que é uma medida? Não quero não, professor, sem querer.
Mas, Eu Dani, fui vamos lá, aproveitando, medida. Medida vem do verbo medir. Medir o quê? medir de um ponto a outro. Medir de um ponto a outro, medir o meu peso, medir a minha altura. Pode ser? Pode. Pode. Quando eu vou lá numa balança, até tá os desenhozinhos aqui, olha, uma balancinha, medida de tempo, o relógio, medida métrica, medida de ângulo, esquadro, tá tudo aqui. O que que é medir? O ato de medir, O é indicador de desempenho seria a questão de você fazer um controle de como anda um processo, melhorando, piorando, controlar isso. isso. A gente até você deu um passo à Isso. frente, né? Você já deu um passo à frente. Quando a gente cria o indicador de desempenho e de resultado, é para a gente medir alguma coisa. O quê? A ação que a gente propôs ali atrás. Certo? Quando eu tenho meu negócio, minha missão, minha visão, minha fofa, meus objetivos e metas, minhas estratégias, eu defino meu plano de ação. Aí tudo que a gente faz na empresa vem de um plano de ação. E tudo aquilo que a gente faz, alguém fica observando a gente. Está Ou medindo a deveria. gente, não é? Está medindo a gente. E aí eu vim com um conceito. Medida é um conceito de peso, comprimento, distância. Por exemplo, qual a medida do poço? Ou seja, qual a profundidade do poço? O que que a gente usaria para medir? Aquele poço tem 30 metros de comprimento ou 30 metros de profundidade. O que que a gente mede? Então, normalmente, a gente usa uma trena de profundidade. Então, no ato de medir, desculpa, voltando lá, no Cada um ato é de uma unidade, né? cada um é uma unidade, exatamente. Quando eu meço o desempenho, meu desempenho, então, por exemplo, quando eu coloquei para vocês que o container, que um portainer movimenta 12 containers por hora, mas quem está movimentando o portainer é um indivíduo, certo? É um ser humano que está pilotando. Como é que eu consigo medir isso daí? Contando, né? Efetivamente contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 containers por hora, certo? Eu faço essa medição contando. A professora não tem algo automático? Deve ter, a cada vez que levanta o portainer e abaixo. Mas eu não sei se tem, tá, pessoal? Deve ter, mas eu não posso afirmar. Mas vamos dizer que eu tenho uma pessoa contando isso daí. Se esse cara conseguiu colocar 12 containers por hora, o desempenho dele foi bom ou ruim? Mas quem fala de novo, professor? Se o Se cara esse, conseguiu colocar 12 containers por hora, isso, de acordo com o nosso exercício, um portainer movimenta 12 containers por hora. Se aquele operador conseguiu movimentar 12 containers por hora, esse resultado é bom ou ruim? professor, na minha cálculo aqui, a movimentação por empregado Não, 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 não. foi. Esquece o teu, Dani. Esquece o teu. De forma geral. De forma Se geral, ele. um portainer movimenta 12 containers por hora. Aí o meu empregado conseguiu fazer 12 por hora. É bom ou ruim? É bom, É bom, muito bom. satisfatório. Porque ele atendeu a meta, A expectativa a é de 12 expectativa, por. exatamente. Então o desempenho dele é bom. E se ele fez 11 por hora? É, quase 100%. Mas não está dentro da Né? meta. Não está dentro da meta. Está abaixo da meta. E se ele fez 13? Está acima da meta. Então, o que, que a gente Aí ele vai... pode estar. Mas nesse caso, ele pode estar comprometendo O equipamento? o equipamento? Pode, pode, Poderia dizer isso? pode. Porque ele pode ter feito na hora anterior 11 e agora quer fazer 13, para compensar a média de 12 por hora. Isso acontece muito, Dani, muito. Muitas vezes, quando eu tenho um movimento na minha mão, quando eu controlo aquilo, eu posso fazer isso. Tá? Hoje a gente vai entrar só na parte de conceito, tá? Depois a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo disso aí. Então, medida é isso aí, é o ato de medir peso, comprimento, distância de algo, a unidade, o tempo de algo que eu esteja fazendo. E o indicador, porque a gente está falando de indicador de desempenho. Indicador é como se eu pegasse o meu dedo e estivesse indicando, ó, é você, é você. Então, é o ato de indicar, dedo da mão que situa-se entre o polegar e o dedo médio, né?
Na economia, uma medida que indica a tendência do que está acontecendo. Um indicador econômico, que indica a tendência. Na técnica, é a designação comum de vários aparelhos que indicam os elementos e dados. Então, técnico, relógio, indica a hora. Tá? Na química, a substância que serve para medir a acidez de uma solução por meio da mudança de sua cor com um pH. Então, um indicador na química é diferente da economia, da técnica. Num livro de indicações, pelas contas desse novo indicador, o Brasil teve um primeiro trimestre aquecido. Isso faz tempo, tá? Não foi agora, não. Continuando, então, olha só, indicando, eu estou indicando, tá? Indicador de desempenho. E o que é o desempenho, então? Olha só, desempenho ou performance, que vocês vão ouvir muito falar em KPI, KPI. Então, é o Key Indicator Performance. Performance é igual a desempenho, é igual a eficiência. Mas lá do inglês eles falam muito em KPI ou KPR, que é o indicador-chave de resultado. Então, o P de performance é igual a desempenho, que é igual a eficiência, que é um conjunto de características ou capacidades de comportamento e rendimento de um indivíduo. Então, desempenho, performance tem a ver com um indivíduo. Depois eu junto isso dos indivíduos e tenho de uma organização ou de grupos de seres humanos, ou de animais ou de outros seres vivos, de máquinas ou equipamentos, de produtos, sistemas, empreendimentos ou processos, em especial quando comparado com as metas, requisitos ou expectativas. Então, quando a gente pergunta, sempre a gente vai perguntar, isso é bom ou ruim? Depende, comparado com o quê? É o número puro? É só olhar o número puro, eu dou uma resposta, mas tem que ter um contexto, ok? Tudo tem que ter um contexto. Sempre, e em especial, quando comparado com as metas, requisitos ou expectativas definidas. Aí eu não vou entrar mais nesse aqui, que aí são detalhes já da construção. Até aqui, alguma pergunta, turma? Vou dar um print screen aqui na tela, tá? Para ver quem estava presente. Alguma pergunta aqui? Não, prof. Legal, Stephanie. Alguém Acho que não, respondeu? professor. Não, Regina. Legal, obrigado. Olha só. Regina. Não, lá quem falou foi a Marcela Regina, não foi? Ai, Regina, que horror, professor. Eu odeio Regina, só coloco Ai, pra ficar mais fácil cara, pra você você. não gosta de Regina? Poxa, foi o nome da minha primeira namorada. Por isso que eu gosto da Professor, Regina. Legal, legal, professor, turma. Olha só. Então a gente, na semana que vem, a professor, gente. Oi, só um instante, desculpa. Você tirou print para marcar presença? isso. A Milene não tá online agora, mas ela estava na primeira parte da aula. É que ela tá no carro Oh, voltando para casa. cara. Fala Se para ela puder me anotar. mandar, fala para ela me mandar um zapzinho lá, avisando que Tá, ela eu falo estava, sim. Tá tá? bom, então. Então, olha só, na semana que vem a gente vai complementar esse conteúdo de indicadores na semana que vem, porque a gente vai fazer mais um trabalhinho sobre indicadores logísticos na empresa de vocês, valendo agora em grupo, valendo ou de meio a um. Então, esse primeiro trabalho, né, vale meio ponto. O próximo trabalho, que são os indicadores logísticos dentro da empresa de vocês, então vai ser em grupo, ok? O próximo trabalho vai ser em grupo de indicadores logísticos dentro da mesma empresa de vocês. Aí a gente já estuda para a TD3 na outra terça, sem ser essa próxima outra, e na quinta já é a TD3. Olha só, tá bem curtinho o nosso espaço. Então, semana que vem, a gente termina indicadores de desempenho, indicadores de resultado, e já começa a fazer um trabalho para vocês me entregarem até a TD3, aí em grupo. Beleza? Dúvidas? Beleza, Beleza, professor, sem professor, dúvidas. sem dúvidas. Sem dúvidas. Então, gratidão pela participação, pela presença. Bom final de semana, cuidem-se. Tchau, professor. E Boa até noite. Valeu. semana que vem. Igualmente, professor, se cuida. Boa noite. Boa noite.